Olá, boa noite, paz do Senhor, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus esteja com você nesta noite, noite de sexta-feira, noite de estudo bíblico. Tivemos aí alguns contratempos, por algumas sextas-feiras não conseguimos ministrar o nosso estudo, mas estamos de volta. Para quem não sabe, no dia 19 de fevereiro, 3 semanas atrás, nós iniciamos um trabalho de estudo bíblico aqui pelo nosso canal do Instagram e também do Facebook, que também vai ficar salva no canal do YouTube. Estudo bíblico sobre o nascimento da igreja. Iniciamos no dia 19 de fevereiro e vamos dar continuidade, sempre às sextas-feiras neste horário. Vamos em frente. Nós estudamos o capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos e hoje estudaremos o capítulo 2. Será um trabalho de estudo bem direcionado. Nós vamos fazer uma leitura explicativa do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo por capítulo. Portanto, iremos ainda gastar um tempo na presença de Deus estudando este tema. O livro de Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos, então a proposta são 28 estudos, 28 lives, aqui pelo nosso canal do Instagram. Deus tem nos proporcionado participar de diversos estudos bíblicos em vários canais do Instagram. Diversas pessoas têm nos convidado para ministrar a palavra e nós temos ensinado em cada situação um tema diferente. Por exemplo, estávamos há pouco ministrando no canal das Amigas de Fé que Oram, @amigasdefé.oficial, da missionária Ana Carolina Dias, sobre os dons do Espírito Santo. Já foram 6 lives estudando os dons do Espírito Santo. E aqui a proposta é estudarmos sobre o nascimento da igreja, que se realizou após o Pentecostes, que aliás será o tema de hoje, no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. E eu convido você nestes minutos iniciais, sempre será um estudo dirigido e breve, que fica salvo. Ah, mas eu perdi a aula passada. Basta você recuperar, a live fica salva, e você pode assistir novamente para tirar dúvidas, ou se você perdeu, você pode ir até lá para acompanhar e colocar em dia os seus estudos. Serão muitos estudos que vamos ministrar em diversos canais, e aqui neste canal vamos ministrar acerca do nascimento da igreja, que aconteceu com a vinda do Espírito Santo no Pentecostes, e que vamos abordar detalhadamente, de uma forma simples, para tirar dúvidas, para esclarecer perguntas e acrescentar conhecimento da palavra de Deus. É necessário que aprendamos com a palavra de Deus. É necessário que conheçamos e prossigamos em conhecer. Repito, é necessário que conheçamos e que prossigamos em conhecer a palavra de Deus. E eu percebo, queridos, que o povo carece de conhecimento da palavra. Por isso Deus tem trazido ao nosso coração essa necessidade
de ensinar, de trazer conhecimento, de trazer a palavra de Deus. E eu conto com você. É importante, é estudo bíblico. É importante que você tenha em mãos papel, caneta, para anotar. É importante que você acompanhe a leitura, Bíblia aberta. E é importante que você participe, fazendo perguntas. Nós teremos aí a oportunidade de fazer perguntas e respostas no final de cada tema, de cada capítulo, para que juntos possamos aprender mais. Digo juntos, porque eu também aprendo. Cada leitura, cada ministração é um aprendizado. Vem comigo aprender através da palavra de Deus. Compartilha. Talvez você não possa acompanhar ao vivo, você acompanha depois a live que fica gravada. Mas não deixe de participar. Não deixe de ouvir a palavra. Não deixe de estudar. Não deixe de conhecer. Não deixe de crescer. Não deixe de ouvir a voz do Senhor. Porque através da palavra, o Senhor fala conosco. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus mostrar para você as verdadeiras preciosidades, os tesouros que se encontram revelados na sua palavra. Como é precioso o discernimento, o entendimento da palavra. Na aula passada nós falávamos sobre a autoria do livro de Atos dos Apóstolos e falávamos sobre os últimos passos de Jesus e da sua ascensão, da sua partida para o céu, para junto do Pai. E nessa abordagem, ainda também falando acerca da escolha de Matias como substituto de Judas Iscariotes, dentro dessa abordagem, nós apresentamos o primeiro capítulo na primeira aula sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje é dia de estudarmos o capítulo 2. E o capítulo 2 trata da vinda do Espírito Santo. Um momento especial e histórico em que o Espírito Santo foi derramado. Aquilo que faz a diferença na vida da igreja é a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes. Vem comigo para a palavra de Deus. Atos capítulo 2. Já abriu sua Bíblia? Já compartilhou a live? Convide o maior número possível de pessoas. Nós vamos iniciar agora a leitura explicativa. Vamos ler os trechos e abordar o conhecimento, a interpretação da palavra, a explicação do texto bíblico. Compartilha para que outras pessoas possam receber, possam ouvir, possam ser ministradas. Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Primeira pausa fazemos aqui no versículo 4. Jesus deixou uma última instrução.
Lemos isso no capítulo 1, na aula passada. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos, o Espírito Santo é poder. E nós precisamos, para fazer a obra de Deus, precisamos do Espírito Santo. Portanto, precisamos de poder. O Espírito Santo derramado trouxe poder. Nós vamos falar mais sobre isso. E eles obedeceram. Eles obedeceram à instrução de Jesus e ficaram em Jerusalém, todos reunidos no mesmo lugar. E eles esperaram a profecia. Eles esperaram o cumprimento da palavra. Eles esperaram, não no nosso tempo, não na nossa cronologia, não na hora que nós queremos. Eles esperaram o tempo do Senhor. E quando se cumpriu o dia de Pentecostes, o que já me chama a atenção no início é, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa. Por isso Jerusalém estava lotada de gente. E ao se cumprir este dia, o Espírito Santo foi derramado. Queridos, a verdade é uma só. As coisas vão acontecer na minha vida. As coisas vão acontecer na sua vida quando se cumprir o tempo dele. Há quem diga, e eu comentei sobre isso na aula anterior, há quem diga que o grupo inicial tinha 500 pessoas que foram se dispersando. Quando Pentecostes se cumpriu, haviam reunidas ali em Jerusalém, no cenáculo, 120 pessoas. Aqueles que perseveraram, aqueles que aguardaram o cumprimento, foram cheios. Se você precisa de algo da parte do Senhor, espere que se cumpra o que ele falou. Não vá embora antes. Não saia correndo antes da hora. Não perca a sua oportunidade. Não deixe escapar o que Deus tem prometido para você. Jesus deixou uma promessa. Fiquem até que sejam cheios. Fiquem até que sejam revestidos. Fiquem até que o Espírito Santo traga poder. Os que ficaram, receberam. Você está entre o grupo daqueles que ficam ou entre o grupo daqueles que vão embora? Os que ficaram, receberam. Primeira coisa que aconteceu, eles, de repente, se pôde ouvir um som, como um vento, não era um vento, era um som, como o som de um vento impetuoso. E aquele som encheu a casa. Então, o primeiro sinal foi um som. O segundo sinal foi o fogo. Línguas como fogo pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios. Quando Deus derrama poder, tem sinais. O primeiro sinal foi um som. O segundo sinal foi o fogo. O primeiro se podia ouvir.
e o segundo se podia ver. O que Deus fará quando Ele cumprir a sua palavra, se poderá perceber. O poder, quando é derramado, ele traz sinais. Tem muita gente que não tem paciência de esperar. Mas eu quero lhe dizer nesta noite de estudo bíblico, quem espera pode ver os sinais. Você quer ver os sinais na sua vida? Espere. Espere até que se cumpra. Porque foi quando se cumpriu o Pentecostes que os sinais se apresentaram. E depois que os sinais se apresentam, o texto diz que todos ficaram cheios. Depois que os sinais foram apresentados, o texto diz que todos ficaram cheios. E aí começam a acontecer as comprovações do milagre. Porque a vinda do Espírito Santo foi um milagre. A vinda do Consolador foi um milagre. Mas algo que Jesus prometeu. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o outro Consolador. E ele disse para os discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E Jesus foi. E ele disse: esperem, porque o Espírito Santo virá. E os que esperaram, viram, ouviram e receberam. Ouviram o som como de um vento impetuoso. Viram o fogo, as línguas de fogo, as chamas de fogo, as labaredas de fogo, descendo sobre a cabeça de cada um deles. E todos ficaram, esta palavra realmente chama a minha atenção, cheios. E porque ficaram cheios, você só vai ter este acontecimento quando estiver cheio. Eles passaram a falar em outras línguas. E muitas pessoas me perguntam: por que não fala em outras línguas? Porque não está cheio. Só fala em outras línguas. Eu sei que existem algumas exceções. Há pessoas que não têm esse dom. Tudo bem. Porém, para falar em outras línguas é necessário estar cheio, porque vai transbordar daquilo que está cheio. A manifestação da variedade de línguas é consequência de estar cheio. Quem não está cheio, não transborda. Para transbordar tem que estar cheio. Primeiro tem que ser cheio. O povo de Deus precisa ser cheio. E então começam a acontecer as maravilhas de Deus. Vamos continuar a leitura. Versículo 5. Ora, estavam ali, habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo da terra. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos. O que Deus vai fazer vai deixar todo mundo perplexo. Interpelavam uns aos outros:
Que quer dizer isto? Outros, porém, zombavam e diziam: estão embriagados. Sempre tem alguém que duvida. Fazemos aqui mais uma pausa na leitura. Queridos, olha o que acontece quando alguém está cheio. Existem sinais. Sinais para os crentes e sinais para os incrédulos. Eu fico muitas vezes me perguntando: Senhor, por isso que Deus despertou em meu coração a necessidade de estudarmos o nascimento da igreja. Porque eu fico me perguntando, o que aconteceu com o povo de Deus, conosco, que perdeu essa essência? Porque hoje não se vê mais sinais, não se vê mais poder, não se vê mais sobrenatural. Porque o Espírito Santo é poder. E Jesus disse: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu falei sobre isso na aula passada. A palavra, Atos 1:8. A palavra poder ali, no original grego, é dunamis. É semelhante a dinamite, é poder explosivo. Cadê o poder explosivo da igreja hoje? O que aconteceu? Porque é o mesmo Espírito Santo. É o mesmo Deus. É a mesma palavra. Mas o que aconteceu com esse poder? O que aconteceu com os sinais? O que aconteceu que o mundo não vê mais nada especial na igreja? É necessário olharmos para o começo, para vermos o que aconteceu e fazermos os ajustes necessários. É tempo de conserto, e eu vou falar sobre isso. Que o primeiro discurso de Pedro, que começa logo agora, na sequência, Pedro fala sobre arrependimento, e eu vou chegar lá. Sabe, queridos, talvez quem precise se arrepender primeiro sejamos nós. Nós. Porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Alguma coisa saiu do trilho. Alguma coisa aí descarrilhou no processo. Usando uma linguagem bem atual, deu ruim. Por alguma razão que nós até sabemos qual é. Deu ruim. Deu ruim. O que aconteceu com o poder de Deus no meio da igreja? Igreja somos nós, ok? Não é o templo. E também não é a denominação. Somos nós. O que aconteceu? O que aconteceu? A igreja aqui nasceu com o Pentecostes. E logo, o primeiro sinal foi para os crentes que estavam reunidos ali no cenáculo. Ouviram o som como do vento impetuoso e viram o fogo, as chamas, as línguas de fogo, pousando sobre a cabeça de cada um deles, e eles ficaram cheios, e quando eles ficaram cheios, eles começaram a falar em outra língua. E aí, eles estavam falando na língua dos povos que estavam ali para a festa em Jerusalém. Partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, e os romanos, cada um ouvia na sua língua. Mas eles não são galileus? Como é que eles estão falando na nossa língua? Isso é mistério do Espírito Santo. E eu fico me perguntando, o pessoal fala, é mistério. O que é? Falar em língua não é mistério, gente? Aqui foi, porque foi pregado na língua de cada povo que estava ali. Mistério simplesmente é algo sobrenatural, mas que causa impacto. Hoje em dia é tão comum, o pessoal faz até brincadeira, faz até chacota de falar em outras línguas, imita, copia. A gente vê gente, terra, e não sei o que, e pá. Peraí. Mistério é algo que causa impacto. A multidão foi impactada. E eu me pergunto, cadê o impacto que a
a igreja causa no mundo hoje? Não, está acontecendo ao contrário. O mundo é que está causando impacto na igreja. Cadê o impacto que a igreja causa no mundo? Não causa mais nada, a igreja que está sendo causada. E aí Pedro se levanta e começa a falar. E começa a pregar. Só que a pregação de Pedro é poderosa. Nós vamos chegar e nós vamos estudar isso agora. E eu fico pensando, cadê as pregações poderosas que vão impactar o mundo? Cadê? Para onde foram? Sabe, querido, tem uma coisa que eu oro e peço a Deus, Senhor, não me deixa fazer a tua obra sem poder. Porque se eu não tiver poder, eu não vou causar impacto. E se eu não causar impacto, o mundo não crerá. Nós precisamos do poder de Deus em nossa vida, o poder do Espírito Santo. E cadê o poder do Espírito Santo na igreja hoje? Tem que causar impacto. Onde está o impacto? Vem comigo. Vem comigo. Começou o impacto. O impacto começou com o próprio grupo que estava ali no cenáculo. Depois o impacto foi para toda a multidão. Começa conosco, depois é para o mundo. Mas primeiro eu tenho que ser impactado para poder a igreja impactada impactar o mundo. Impacto. Impacto. Pensa aí num meteoro caindo na Terra, causando impacto. O Espírito Santo veio que nem um meteoro sobre a Terra. Causou um impacto espiritual. No mundo espiritual. Onde está o impacto que a gente vê no meio do povo hoje? Não é porque alguém está falando em línguas que isso causa impacto, não. O impacto é ver o agir de Deus. Cadê o impacto? Vamos ver o impacto que aconteceu aqui? Vem comigo, versículo 14. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Olha que discurso lindo. Varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados. Pedro já colocou logo as coisas no lugar. Porque tinha uma galerinha dos incrédulos falando, eles estão bêbados. Você já viu bêbado falar em outro idioma? Já viu bêbado falar em outro idioma? Só na cabeça de quem não quer entender. Eles não estão embriagados, como vindes pensando, sendo a 3ª hora do dia. Era de manhã. Era de manhã. Sendo a 3ª hora do dia, eles não estão embriagados. Eles não estão embriagados, como vocês estão afirmando. E Pedro teve aqui uma palavra de conhecimento. Dom do Espírito Santo. Para quem está estudando lá com as amigas de fé, já me entendeu. Teve uma palavra de conhecimento. Porque eles pensaram. Zombavam e pensavam e diziam consigo mesmos. Estão bêbados. Pedro já teve aqui uma palavra de conhecimento. Ele disse, olha, vocês estão dizendo que eles estão embriagados. Mas eles não estão como vocês estão pensando. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E agora Pedro começa a tascar a palavra. Tascar a palavra. Pedro começa a fazer menção das palavras do livro do profeta Joel, no capítulo 2. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. Isso está acontecendo, tá? Sinais. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui Pedro está citando as palavras do livro do profeta Joel.
Aqui o apóstolo Pedro está citando as palavras proféticas do livro do profeta Joel. E na sequência ele começa a pregar. Ele fala a palavra e começa a pregar. Varões israelitas, atentai a estas palavras. E aí ele começa a falar de quê? Jesus. O poder é derramado quando eu anuncio Jesus. O Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque, a respeito dele, diz Davi, e agora Pedro, de novo, fala da palavra. Pedro prega e fala das Escrituras. Ele prega e ele fala das Escrituras. Ele não foge da palavra. É por isso que é tão importante. Vai ter milhares de conversões. Nós vamos chegar nesse momento aqui do capítulo 2. Mas as conversões estão ligadas à pregação. E a pregação é: Pedro explica e fala a Bíblia. Ele explica e fala a Bíblia. Ele explica e fala a Bíblia. Não podemos fugir disto. Vem comigo. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Aqui, Pedro está mencionando as palavras de Davi acerca da ressurreição do Mestre Jesus Cristo. Irmãos, agora Pedro volta a pregar. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Falando de Jesus. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Está falando que Jesus morreu, mas antes que o seu corpo começasse a se decompor, ele ressuscitou. A este, Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Agora Pedro começa a falar enquanto apóstolo, dando testemunha, como testemunha dos fatos havidos em Jerusalém e em toda a Galileia. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Agora ele começa a falar, Pedro começa a falar do que Jesus anunciou antes de partir, sobre o Espírito Santo, que todos estão testemunhando o seu agir. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara. Agora de novo Pedro vai falar das palavras de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Glória a Deus. Aqui, a palavra vai me mostrando como se prega. Pedro dá uma lição. Claro, ele está cheio do Espírito Santo. Sabe o que eu percebo que falta em muitos pregadores? Estar cheio do Espírito Santo. Porque muitos se tornaram
preletores. Muitos se tornaram até coaches motivacionais e não pregadores. Há uma diferença entre preletor e pregador. Há uma diferença entre aquele que dá uma palestra e aquele que prega a palavra. Se eu pegar alguém, presta atenção, se eu pegar alguém que sabe montar palestra, um camarada que fez curso de oratória, por exemplo, se ele estudar, se ele tiver um material em mãos, ele prepara uma palavra, uma palestra sobre qualquer tema. Se ele tiver as técnicas próprias de oratória, etc. Mas pregação não é assim. Porque pregação requer unção. Pregação requer estar cheio do Espírito Santo. E eu percebo que hoje faltam, em muitas situações, pregadores. Temos muitos coaches, temos muitos preletores, temos muitos até que têm aptidões motivacionais e aproximam multidões. Mas temos poucos pregadores. Porque Pedro, na verdade, daqui a pouco, ele vai começar a chamar o povo na chincha. Vai começar a puxar a orelha de todo mundo. E aí vai falar assim, mas peraí, se puxar a orelha vai todo mundo embora. O povo se converteu aos milhares. Como é que é? 3.000. Nós vamos chegar lá. 3.000 se renderam a Jesus naquele dia. Hoje a situação está tão difícil que, claro, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Amém. Mas quando 3 pessoas se entregam a Jesus, a gente já está impactado. Neste primeiro dia da igreja, primeira pregação do apóstolo, foram 3.000 batizados. Você tem ideia do que é batizar 3.000 pessoas? Num dia? Eles não só receberam a palavra, creram e já foram batizados. E nós já vamos chegar nisso. E eu fico pensando, meu Deus, 2.000 anos quase se passaram. Em que parte da história a gente se perdeu? Hoje, não se vê isso. Por quê? Eu fico me perguntando, Senhor, por quê? O que aconteceu conosco? O que aconteceu com o teu povo, Senhor? O que está faltando para nós? Está faltando o que Pedro vai falar agora. Pedro desceu a lenha no povo. Hoje as pessoas têm a preocupação. Não vamos falar muito de pecado. Não vamos falar muito de arrependimento. Não vamos falar muito de morte, de cruz. Porque senão o povo vai embora. É palavra pesada. Vamos procurar aqui palavras brandas, palavras que tragam conforto. Ei, foi isso que Pedro pregou, não? Pedro já saiu falando de Jesus. Hoje se fala tanto do homem e tão pouco de Jesus nas pregações. Precisamos enxergar e entender o que está acontecendo, para que a pandemia não nos torne infectados aqui, ó. Porque Paulo, ele faz uma advertência quando ele escreve aos Romanos. Não vos conformeis com este século. Romanos 12, versículo 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E Pedro aqui, cheio do Espírito Santo. Isso aqui já é um grande desafio nos dias de hoje. Cheio do Espírito Santo. Ele foi falando. Ele falou do profeta Joel, ele falou de Davi,
mas sempre apontando para Cristo. Sempre apontando para Cristo. O Evangelho é cristocêntrico. O Evangelho aponta para Cristo. Se não apontar para Cristo, não é Evangelho. Porque a palavra Evangelho significa boa notícia, boa nova. E qual é a boa nova? É chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Na pessoa de quem? Jesus. Pregar o Evangelho é falar de Jesus. Eu posso citar os profetas, posso citar todo o texto bíblico, mas eu aponto para Jesus. E é lindo, se você estudar esse discurso de Pedro, que é o que nós estamos fazendo agora, ele fala do Antigo Testamento em Joel e fala de Davi. E ele aponta o discurso para Jesus. E quando ele aponta para Jesus, ele entra no ponto-chave que nós vamos chegar agora. Ele vai falar de arrependimento. Vem comigo. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro não fez apelo. Pedro não fez apelo. Você está comigo ainda? Pedro não fez apelo. O povo é que perguntou para Pedro e para os outros apóstolos: o que a gente vai fazer? A palavra já tinha impactado. Eu vejo muitas vezes, quando se faz apelo, hoje, é praticamente um suplício. Por favor, receba Jesus. Como se fosse um favor. Aqui Pedro não fez apelo. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Pedro não faz apelo. O povo é que é impactado pela palavra e pergunta: o que nós vamos fazer? O que a gente tem que fazer agora? Meu Deus, o que aconteceu? Hoje, seja numa live, seja num culto presencial, quando chega a hora do apelo, a gente insiste para ver se alguém é impactado. Pedro não faz apelo. Ele só fala de Jesus e dos profetas e de Davi. Ele não faz apelo. Nenhum apelo. Sabe, queridos, quando eu examino esse discurso de Pedro, e Pedro era um pescador, vamos dizer a linguagem bem clara, um analfabeto. Mas quando ele ficou cheio do Espírito Santo, não teve conversa. Não importa se você é doutor ou se você é pescador. O que importa é estar cheio do Espírito Santo. Pedro não era doutor, ele era pescador. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. O que está faltando? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo eu preciso ser. Para ter essa autoridade. Para ter essa unção. Pedro não faz apelo. Os outros 11 não fazem apelo. Repito, agora são 12 de novo, porque Matias, isso está lá no capítulo 1, aula passada. Matias foi eleito substituto de Judas Iscariotes. Pedro nem os outros 11 fazem apelo nenhum. Não tem apelo. Mas o povo começa a perguntar: o que é que nós vamos fazer? Irmãos. Eles já chamam os apóstolos de irmãos. E aí Pedro responde, versículo 38. Esse é o versículo chave. Respondeu-lhes Pedro. Uma palavra nada motivacional. Presta atenção. Não tem nada de motivacional aqui, de passar a mão, de fazer carinho, de alisar o ego. Não. Olha o que Pedro falou.
Versículo 38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão, perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro fala, vocês têm que se arrepender, seus pecadores. Se a gente falar isso hoje, vai todo mundo embora, né? Mas é isso que tem que ser falado. Como é que você vai, sendo igreja, não pode mais falar de pecado, não pode mais falar de arrependimento, não pode mais falar de morte, não pode mais falar de cruz, não pode mais falar do que está errado? Arrependei-vos, Pedro falou. E sejam batizados, porque o batismo, ele é o sinal público do arrependimento. O batismo é o sinal público do arrependimento. Vou falar mais sobre isso no estudo bíblico na quinta-feira à noite, lá no Instagram da Sandra, @jubilojoias, às 22 horas. Vou falar sobre batismo. Quem quiser, cola lá. Pedro fala, arrependei-vos e sejam batizados, para que vocês recebam o dom do Espírito Santo. Para que vocês recebam o dom do Espírito Santo. É a palavra que vai conectar o cidadão com o Espírito de Deus. Porque quem convence do pecado? O Espírito Santo. Então a palavra é a ponte. A palavra é a ponte. Porque no versículo 37 está dito aqui que quando aquela multidão ouviu as palavras de Pedro, o coração deles compungiu-se-lhes. O coração ficou compungido, ficou tocado, impactado. Por que o povo hoje não é mais impactado? O que aconteceu, meu Senhor? O que aconteceu? Cadê o impacto que a palavra de Deus traz? Por que a palavra de Deus não cria mais impacto em ninguém? A palavra de Deus tem que impactar. A palavra de Deus tem que impactar. Vem comigo. Versículo 39. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, aqui o discurso de Pedro foi longe. A Bíblia não narra todo o discurso de Pedro, porque aqui está escrito que com muitas outras palavras deu testemunho. Pedro deu testemunho. Mas ele também exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Pedro estava puxando a orelha do povo. Vocês têm que se arrepender. O que é arrependimento? Falei sobre isso ontem à noite, no estudo, lá no Instagram da Sandra, @jubilojoias. Quem quiser, tá salva a live, assiste lá. Falei sobre arrependimento. Arrependimento. Pedro estava exortando o povo com muitas palavras, dizendo de forma dura, salvai-vos desta geração perversa. Geração perversa. Hoje a gente fica cheio de cuidados para não usar palavras pesadas, para não usar discurso duro, para não espantar, para não afugentar, porque senão o cara vai buscar em outro lugar uma palavra mais leve, mas não estou bem hoje, eu vou para ouvir uma palavra para ficar... E aí Pedro começa a falar, você tem que se arrepender. Geração perversa. Essa palavra não é nada branda. Não é nada motivacional. Uma palavra de chamar na chincha mesmo. E o povo se convertendo. E o povo se arrependendo. E a palavra tocando nos corações. Oh, meu Deus. O que aconteceu com a igreja nesse meio tempo, nesse caminho, para chegar nos dias de hoje?
E está tudo tão diferente. O que aconteceu? Hoje o homem está no centro da igreja, não é mais Cristo. Vem comigo. Então, todo mundo poderia pensar, bom, ele está falando duro, vai todo mundo embora. Não, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Aceitaram a palavra. Aí é para arrepender. Aceitaram a palavra. É para deixar de ser geração perversa. Aceitaram a palavra. Havendo um acréscimo naquele dia, só naquele dia, de quase 3.000. 3.000 pessoas. Mas o que Pedro estava pregando? Cristo. Falou de Joel, falou de Davi. Cristo. E arrependimento. Cristo e arrependimento. O que nós temos que pregar? Cristo e arrependimento. Cristo e arrependimento. Mas então como é que eu vou pregar e o povo não vai embora? Tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque aí quem vai convencer do pecado é Cristo. Através do Espírito Santo que convence do pecado. Não é o meu discurso que convence o povo do pecado. É o Espírito Santo. E aí os versículos finais do capítulo 2, os últimos 6 versículos, eles narram um pouco da realidade do dia a dia da igreja primitiva, que me encanta. Presta atenção. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Olha só, olha a rotina. Continuavam na doutrina, no ensino dos apóstolos. Na comunhão, juntos. No partir do pão, distribuindo, repartindo. E nas orações. Esse era o dia a dia do povo de Deus. Ensinamento dos apóstolos. Comunhão. Partir do pão e orações. Tem tudo isso na igreja hoje? Doutrina. Ensinamento. Não é usos e costumes, é doutrina, ensinamento. Comunhão. Tem isso? Ou é um querendo bater no outro? Partir do pão. Repartindo. E nos versículos seguintes vai explicar como é que eles repartiam. E nas orações. Em cada alma. Olha o que acontecia. É lindo isso. Às vezes parece até um sonho. Pelo menos para mim. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Meus amados, cadê os prodígios e os sinais de hoje? Cadê? Aqui não fala de vez em quando tinha. Não. Muitos prodígios e sinais. Porque eles estavam cheios. E lá em Marcos está escrito que estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, etc. e tal. Portanto, os sinais têm que ser algo natural. Por que os sinais hoje não existem? Ou quando acontecem, são uma surpresa. Não, teve sinais. Espera aí. Está faltando alguma coisa. Está faltando poder. Está faltando o Espírito Santo. Está faltando estar cheio. Porque quando se está cheio, os sinais
Muitos prodígios e sinais eram realizados por meio dos apóstolos. Cadê os sinais nos dias de hoje? Cadê o agir do poder de Deus? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja hoje faz tudo, menos isso. Hoje, os cultos se tornaram reuniões de grupo, como um clube, com um foco no homem. Tem que ser agradável, o ambiente agradável, o som agradável, músicas agradáveis, tudo muito agradável. Então o louvor é direcionado para tocar no coração das pessoas, quando que o louvor deveria ser para Deus. E a palavra é para confortar o coração do homem, quando a palavra deveria ser para trazer o que Deus quer que seja falado. Então alguma coisa está fora do eixo. E ao estudar o capítulo 2, que nós concluímos agora, e já estamos encerrando o estudo de hoje, eu quero deixar uma reflexão. Se Deus permitir, semana que vem, vamos para o capítulo 3. E o capítulo 3 já inicia com a cura de um paralítico, de um coxo, lá na entrada formosa do templo. Alguma coisa no meio do caminho saiu do lugar. E eu quero deixar uma reflexão. Onde nós nos perdemos? Porque eu olho para a igreja primitiva e eu olho para a igreja hoje e parece que são duas realidades totalmente distantes. Se é o mesmo Deus, se é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito, é a mesma palavra, é a mesma promessa, é o mesmo povo, é o mesmo corpo, é a mesma cruz, é o mesmo sangue do Cordeiro. O que aconteceu? Onde foi que a gente deixou esse vagão descarrilhar? Em que momento a gente se perdeu? Bom, se a gente se perdeu, a gente tem que voltar. Como está escrito lá no Apocalipse. Arrependa-se e volta para onde você caiu. Senão eu venho contra ti. A gente precisa se arrepender. Eu hoje percebo que a palavra de Pedro é para nós. Nós temos que nos arrepender. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de atitude. Mudança, transformação. Metanoia, do grego metanoia. A palavra aqui do versículo 38, que Pedro fala, se você for buscar no original grego, arrependei-vos, versículo 38, que nós lemos agora há pouco, vem do grego metanoia. Metanoia é mudança. Mudança de mente, mudança de atitude, mudança de comportamento. O que aconteceu? No meio desse processo aí, o que foi que distraiu a gente? Como a missionária Lilian colocou, o que foi que distraiu a gente? Que tirou o foco? Que desviou o nosso olhar? Onde foi que a gente parou de olhar na direção certa e começou a caminhar para o lugar errado? O que distraiu a gente? O que atrapalhou? Onde foi que desandou essa maionese? Onde foi que a gente se perdeu? Onde foi que a gente falhou e se desviou? Então é hora de se arrepender e corrigir o curso. E arrumar a casa. Eu quero deixar essa reflexão. A live vai ficar salva. Nossa proposta, para quem chegou depois,
Estudo bíblico sexta-feira, semanal, sobre o nascimento da igreja. A live fica salva, hoje foi a segunda aula. A ideia é um capítulo por aula. 28 capítulos, o livro de Atos dos Apóstolos. Vamos estudar o nascimento da igreja. Passando por cada situação aqui. Nós vamos falar dos apóstolos, vamos falar das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Vamos falar de Estevão, vamos falar da própria conversão de Saulo. E de todas as experiências dos apóstolos. As lives vão ficar salvas, então se você perder, você assiste depois. A primeira ficou salva. Foi lá no dia 19 de fevereiro. Depois a gente acabou tendo alguns contratempos em algumas sextas-feiras. Eu peguei Covid, não consegui fazer. Mas hoje a gente retomou e vamos em frente. É uma leitura explicativa do livro de Atos dos Apóstolos. Nascimento da igreja. Para a gente entender, e eu vou deixar essa reflexão para concluir. Para a gente entender o que deu errado no meio do caminho, porque a gente precisa voltar ao que era. Isso serve para todos nós. Alguma coisa perdemos pelo caminho, vamos recuperar. Os sinais, os prodígios eram muitos, hoje não tem. Se alguém for curado de um resfriado, é motivo de chamar até a mídia. Aqui, para a igreja primitiva, os sinais, os prodígios eram naturais. Muitos aconteciam. Eram parte da realidade, da rotina. E a Bíblia fala isso. E a gente parece que está noutra realidade. Bem, nós vamos encerrar. A proposta do estudo bíblico é que ele seja objetivo. A ideia é fazer em torno de 1 hora, nós já estamos com 1h02. Para que seja bastante direcionado. A live fica salva, você pode agora entrar nos comentários, marcar pessoas para assistirem. Quem perdeu pode assistir a primeira também, que está salva. Foi no dia 19 de fevereiro e nós vamos fazer isso toda sexta-feira. Semana que vem, capítulo 3. A sugestão é que você leia o capítulo antes da aula. Ok? Deus abençoe. Que o Espírito Santo possa falar contigo, como tem falado comigo, através da palavra. Deus te abençoe. Que Deus te dê uma noite de descanso e de paz. E que o Espírito Santo fale com você, em nome de Jesus. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Claro, é uma aula, então perguntas referentes ao tema, não vá fazer perguntas perdidas por aí, para a gente tentar responder. Se houverem perguntas, a gente responde. Sobre o assunto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão nós já vamos encerrar. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ok. Se não há perguntas, nós vamos orar e encerrar esse tempo em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por este tempo de aprendizado, por este tempo de estudo bíblico, por este tempo de reflexão da tua palavra. Pai, que o teu Espírito Santo possa continuar falando conosco, porque é o teu Espírito que ministra, que fala, que exorta, que ensina e que revela. Senhor, muito obrigado, porque através da tua palavra nós aprendemos e nós temos a oportunidade de corrigir o rumo, de fazer ajustes e de nos arrependermos, mudando a nossa atitude. Conforme o Senhor tem colocado no meu coração, Pai, que este estudo sirva para
nos fazer refletir sobre aquilo que temos falhado e aprendermos e reaprendermos onde temos caído e corrigirmos a nossa história. Visita a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs em nome de Jesus. E que o teu Espírito Santo possa falar através deste estudo bíblico ao coração de cada um. Em nome de Jesus. Ajuda-nos, Pai, a aprender com a tua palavra aquilo que Deus tem para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde agora e para sempre. Amém e amém. Convide pessoas para estarem conosco a partir da próxima sexta-feira. Você pode assistir de novo esta live e a primeira aula do dia 19 de fevereiro. A primeira aula que nós trouxemos o capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Prosseguiremos às sextas-feiras nesse horário das 21 horas. E vamos capítulo por capítulo. Um capítulo por semana. Não é muito. Mas eu tenho certeza. Se você se dedicar a estudar direitinho, vai fazer diferença na sua vida. Deus abençoe. Fique com Deus. Tenha uma excelente noite. Na graça e na paz do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém e amém. Um grande abraço, queridos. Paz do Senhor. Amanhã meio-dia, hein? Nossa live é o meio-dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.